Bom dia, boa tarde, boa noite. Recebam saudações de acordo com a hora do dia. Eu sou Marcelino Horácio Domingos, estou aqui para te ajudar a entender biologia. Entender biologia celular nunca foi tão fácil, simples e divertido. Seja bem-vindo ao primeiro módulo da nossa videoaula. Bora, hoje vamos falar sobre bioenergética. O que é isso? Mas antes de aprofundarmos sobre os processos bioenergéticos, alguns conceitos importantíssimos que devemos pôr em mente, ok? Que devemos entender. O primeiro conceito é o metabolismo. Metabolismo. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas não quero demais relembrar. O que é o metabolismo? É toda a atividade que a célula vai realizar para manter o organismo em funcionamento. Ok? Então, seja esse organismo multicelular ou unicelular. Multicelular como nós, os ratos, cobra, plantas e por aí fora. E unicelulares como protozoários e bactérias. Então, essas atividades elas podem seguir duas vias. Pode ser por metabolismo, pode ser por anabolismo, bora lá, anabolismo, e o catabolismo. Ok? Essas são as principais vias metabólicas. Anabolismo e o catabolismo. O que é o anabolismo? Anabolismo é produção, é síntese, é união, é unirmos pequenas moléculas para formar macromoléculas. O tipo de exemplo é o glicogênio. A produção de glicogênio, que tem como nome glicogênese, é um processo anabólico. Por quê? Porque ela vai unir muitas glicoses, umas atrás da outra, uma com outra, para formar o glicogênio. Então, esse é um processo anabólico. O que é o catabolismo? É a degradação, é a separação. É pegar essa molécula de glicogênio que nós formamos, separar as glicose, e esse processo inverso do glicogênese chama-se glicogenólise. Ok? Repito. Anabolismo, produção, união. Catabolismo, degradação, separação, quebra de molécula. Bora. Diante desses processos de quebras e união, eles podem liberar energia ou consumir energia. Então, quando estamos diante de um processo, seja ele anabólico ou catabólico, quando libera energia, estamos diante de uma reação exorgônica. Estamos diante de uma reação exorgônica. Tranquilo? Ok? Agora, o que é uma reação exorgônica? É toda reação que vai liberar energia. Muitas das vezes, as reações orgânicas estão associadas ao catabolismo. É quando, ao quebrarmos uma molécula, ela libera energia. Essa energia vai servir para quê? Vai ser liberada para quê? Para muitas das vezes fazer o metabolismo. Como assim? Na síntese proteica, no transporte ativo e por aí fora. Vamos entender melhor em função da aula. Para além das reações exorgânicas, também temos reações endorgânicas. Endorgânica. O que é reação endorgânica? É quando, neste processo de união ou separação, vai se consumir energia. Estamos tanto falar de energia, de onde vem essa energia? Essa energia surge de uma molécula, de várias moléculas, mas nossas células adoram uma molécula específica, que é a glicose, que é 6 carbono, 12 hidrogênio e 6 oxigênio. De onde vem a glicose? A glicose, ela vem da fotossíntese ou da quimiossíntese. Calma aí. Mas nós não produzimos fotossíntese? Calma, vou te explicar. Então, as plantas, vou apagar o nosso quadro pequeno. Então, ela provém de processos da fotossíntese e da quimiossíntese. Quem são que realizam esses processos? Algumas bactérias e as plantas. Então, as plantas, elas utilizam a energia luminosa do sol. Aqui temos o nosso sol, felizão, todo ele sorridão, com um sorriso bonito no nosso sol. Yeah. Ela vai liberar a sua energia, os raios solares. O que as plantas vão fazer? Vão aproveitar a energia luminosa do sol para transformar em energia química. Porque fisicamente já se diz que a energia não é produzida, só é transformada. Então, o que as plantas vão fazer? Lá
lá nas folhas, que são os principais órgãos fotossintéticos, vão utilizar a energia luminosa do Sol juntamente com gás carbônico, mais a água, ok? Que encontra no meio, aqui o cloroplasto, que contém os pigmentos, com a luz do Sol, para produzir o quê? Glicose. A produzir a glicose e vai liberar o oxigênio. Mais tarde, vamos aprender por que ela produz a glicose. Okay? Também tem uma classificação para esses seres que produzem o seu composto orgânico, mas isso é mais em frente. Então já sabemos de onde vem a glicose. Não. A glicose, as plantas realizam glicose. Há certos animais que comem essas plantas. E nós comemos animais que comem essas plantas. Então a energia ela é transformada, ela vai passar de séries para séries, de séries para séries. As plantas usaram a energia luminosa do Sol, transformaram na energia química, que é a glicose. Essa energia química vai ser passada de séries para séries até chegar a nós. Então já sabemos de onde vem a glicose. As energias estão aqui, nas ligações hidrogênicas. Ela deve ser consumida paulatinamente, etapa por etapa. Porque se ela for consumida de uma vez, a célula pode dissipar-se sob forma de calor. O que acontece? Esta glicose ela será quebrada. Depois de ser quebrada, ela vai ser quebrada por 3 fases. Já vamos falar disso. Então, por que ela tem que ser quebrada? Para produzir ATP. Oh, sim. O que é o ATP? É a nossa moeda energética. É a nossa moeda energética. É graças ao ATP que você consegue fazer certos movimentos musculares. Você precisa fazer a contração muscular, gasta ATP. Essas horas estás ali a assistir essa videoaula, estás a gastar milhares de ATP. É graças ao ATP, essa molécula, essa nossa moeda energética, que surge através da degradação da glicose, que nós conseguimos realizar nossas atividades, especificamente as células, né? Nós somos conjunto de células e por aí fora. Então, já dizia meu camarada Albert Einstein que conhecimento é fácil quando a gente usa o poder da imaginação. Então, imagina comigo. Vamos imaginar que o glicogênio é o nosso armazém, tranquilo? E a glicose é o nosso saco em causa. Lá no armazém temos diversos sacos. O saco de arroz, vários sacos de arroz. O fuba, o que você acha melhor. Então, você vai chegar lá e vai tirar um saco de arroz, ok? Esse saco de arroz é a glicose. Ao chegar em casa, você não vai consumir esse saco de uma vez. Você vai consumindo em função da necessidade. Tem 15 pessoas, você vai tirar a medida para 15 pessoas. Está sozinho, vai tirar uma medida só para ti. E também, ao tirar essa medida, você não vai pegar no saco e despejar na tigela ou na panela. Você vai usar um meio para medir, ok? Seja ele uma jarra, seja ele 1 quilo, não importa, uma caneca. Essa caneca que você vai utilizar é a nossa ATP, a nossa moeda energética. Como assim? Bora lá. É na glicose, onde tem toda a energia. É no saco de arroz não está lá, né? Mas você não vai pegar o saco de arroz de uma vez. Você vai precisar de um meio para tirar do saco para a panela. Aqui, o ATP, ok? É a nossa moeda energética. Ela armazena por um tempo, mas também é de uso de imediato. A fubá, a farinha, ou sei lá, que você vai pôr no copo, é que você sabe que daqui a alguns minutos vou utilizar. É como também o ATP. O ATP ela vai se produzir em um instante, num segundo. No segundo posterior, ele já vai se consumir. E ela vai ser produzida em função da necessidade da célula. Ok? Se no minuto você produzir 1000 ATP, no minuto posterior você vai ter consumido também esses 1000 ATP, ou 9,9 mil ATP. Tranquilo? ATP é um nucleotídeo. Sendo ele um nucleotídeo, então isso quer dizer que ele é formado por grupo fosfato. Este grupo fosfato ligado a uma pentose, que é um açúcar simples. Esta pentose ligado a uma base nitrogenada. Isto é isto, ok? Essa é outra forma de representação do ATP. Bora lá. Essa base nitrogenada é adenina. E esta pentose é a ribose, que é C5, temos 5 carbono, 10 hidrogênio,
e 5 oxigênio. Vamos aqui, ribose. A junção de adenina e ribose leva ao nome de que? Adenosina. Agora, por que trifosfato? Conta comigo. Quantos grupos fosfato temos aqui? 1, 2, 3. Então, adenosina trifosfato. Ok? ATP, adenosina trifosfato. É a nossa moeda energética. Ela é um nucleotídeo. Ele é formado por quê? 3 grupos fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é a adenina. Bora lá. Vou apagar aqui. Bem, o ATP, aqui nas ligações fosfata, infelizmente ou felizmente, né? Felizmente, é uma ligação que facilmente se quebra. Facilmente pode acontecer uma hidrólise do ATP. O que é hidrólise? É quebra, seja de qualquer molécula através da água. Então, a hidrólise do ATP, o que vai resultar? Vamos lá ver. Vamos fazer aqui embaixo. A hidrólise do ATP, lembrando que estamos sempre a falar, vamos falar sobre os processos bioenergéticos. A hidrólise do ATP, aqui é a água, o que vai resultar? Vai resultar em ADP mais fósforo inorgânico e energia. Vai liberar energia. Então, em função das definições que a gente foi aprendendo, já sabemos que a hidrólise do ATP é uma reação exergônica, porque liberou energia. Agora vamos lá ver o subproduto dessa reação. É dito ATP, porque temos quantos grupos fosfato? 1, 2, 3. Agora, separou um grupo fosfato, um fósforo inorgânico. Como é que ela vai se chamar? Adenosina. Vamos lá separar aqui. Difosfato. Adenosina, difosfato. Se por acaso, nós sabemos, né, que se separar isso aqui, nessa hidrólise vai liberar energia. Se houver mais uma quebra, ok? Vai liberar mais energia. Será que é adenosina monofosfato? Até aqui, tranquilo? A hidrólise do ATP vai resultar em ADP mais fósforo inorgânico e vai liberar energia. O que é o ADP? Adenosina difosfato. Tranquilo? Bora lá. Agora, no meio em que eu tiver ADP, fósforo inorgânico e energia, ou elétrons, o que vai acontecer? Uma reação inversa. Energia mais fósforo inorgânico mais o ADP vai resultar em ATP. Tranquilo? Para além do ATP, também temos outras moléculas importantíssimas que vamos aqui mencionar. Bora lá. Que é o NAD. NAD+. Que é o NAD+? Nicotinamida de adenina de nucleotídeo. Não é importante saber disso. Aqui na nossa videoaula é importante, sim. É bem importante, sim. Nos torna diferentes. Aqui só fala NAD, mas esse NAD é o quê? Então, nicotinamida de adenina de nucleotídeo. E também temos o FAD. Fazina de adenina de nucleotídeo. Quem são estes dois camaradas? Essas são moléculas transportadoras de elétrons. São elas que vão transportar os elétrons. Vão transportar elétrons para quê? Para produzir ATP. Vão produzir ATP por quê? Para que a célula consiga fazer o seu metabolismo. Tranquilo? Tranquilo. Bora lá. Então, de onde vêm esses elétrons que esses camaradas transportam? Vem diante de uma reação de oxidação. Quando um composto em causa sofre o processo de oxidação, o que é isso? Oxidação. Bora lá. Oxidação é quando um composto em causa perde elétrons ou íons de hidrogênio, também como prótons. Quando um composto em causa, seja ele qual for o composto, perde elétrons, então isso quer dizer que passou por um processo de oxidação. Gravam bem esses conceitos, porque ao decorrer da aula vamos utilizar muito esses termos. Oxidação. Se ela perdeu o elétron, alguém tem que apanhar esse elétron. Se você deixou cair a tua carteira, alguém vai apanhar essa carteira, não é isso? Então, quando o composto em causa perde elétron, olha, o NADH fica reduzido. O que é isso?
Redução, reação de redução é quando um composto em causa ganha elétron. Então, se esse composto perder elétron, o NAD fica reduzido, ou seja, ganha elétron. Então, o NAD passa para NAD+, para NADH+. Ok? Se por acaso houver um outro composto que perdeu elétron, que passou por um processo de oxidação, o FAD passa para FAD, para FADH. Até aqui, tranquilo? NADH, nicotinamida de nucleotídeos, frazina de adenina de nucleotídeos, são moléculas transportadoras de elétrons. De onde vêm esses elétrons que esses camaradas transportam? De uma reação de oxidação. Quando o composto em causa perde elétrons, eles ficam reduzidos. Passam de NAD para FAD+. De FAD para... Passam de NAD+, para FADH. Passam de... Vou falar à toa. Eles passam de... Resumos de produções. O que é que se passa? Bom, se concentra. Eles passam de NAD+, para NADH. Ok? Aqui está oxidado, aqui perdeu elétrons, aqui está reduzida. Oxidação, perdeu elétrons, redução, ganhou elétrons. NAD+, perdeu elétrons, NADH ganhou elétrons. De onde esses elétrons eles são levados aonde? Lá na cadeia transportadora para produzir ATP. Bora lá. Resumão. Já sabemos o que é metabolismo. É um conjunto de reações que a célula utiliza, onde a célula faz para manter-se, para manter o organismo estável a trabalhar, ok? Essas reações são diversas, de síntese de proteína, transporte e tudo mais. Nós já sabemos que essas reações podem seguir por duas vias, anabolismo e o catabolismo. Anabolismo, união, produção, ok? De pequenas moléculas para formar macromoléculas. Catabolismo, separação, degradação. E diante desse processo de união e separação, podem liberar energia ou consumir energia. Quando se libera energia, estamos diante de uma reação exorgônica. Quando se consome energia, estamos diante de uma reação endorgônica. De onde vem essa energia que a célula libera ou consome ao fazer os seus processos? Da glicose. Onde vem a glicose? Do processo de fotossíntese e quimiossíntese. As plantas transformam a energia luminosa do sol em energia química. Aí, glicose. Esta glicose, um animal vai comer a planta e nós vamos comer o animal. Essa glicose vai passando de séries para séries e essa glicose vai ser quebrada paulatinamente para produzir ATP. Ainda falamos de exemplo sobre o armazém por aí fora. Então, esse ATP vai ser importante para o metabolismo, ok? O ATP é um nucleotídeo, é a nossa moeda energética. A célula quer fazer uma contração muscular, gasta ATP. Estás ali assistindo essa videoaula, estás a gastar ATP. Ela vai se produzir e se gastar em função da necessidade. Até aqui, suave, huevo, bora lá. A molécula de ATP, ela lá na ligação entre grupos fosfato, é uma ligação facilmente quebra. Então, a hidrólise do ATP, sabemos que a hidrólise é a quebra do ATP. A quebra do ATP vai liberar energia e vai produzir o que? ADP mais fósforo inorgânico. Isso já é um resumo, vou dar aqui bem rápido. Também temos outras moléculas, que é o NAD e o FAD, que são moléculas transportadoras de elétrons. Elas transportam elétrons quando uma molécula em causa sofre oxidação. O que é oxidação? Perda de elétrons ou de prótons. O que é redução? Ganho de elétrons ou de prótons. Até aqui, tranquilo? Entendemos? Bora lá.